Notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome. www.patrocinioonline.com.br. Nós estamos aqui com o amigo Padre Reinaldo Bosman. Amigo porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele junto na Pastoral Carcerária, mais especificamente eu na presidência da PAC e o Padre Reinaldo como diretor espiritual. E nós estamos aqui não para dar uma notícia muito boa, né? Porque o Padre Reinaldo está a ponto de se aposentar pastoralmente. Naturalmente ele continua na vida religiosa, uma vez consagrado padre, uma vez consagrado religioso, sempre religioso. Mas o Padre Reinaldo ele vai se aposentar pastoralmente porque as condições de saúde já não lhe permitem mais desenvolver com o mesmo desempenho, o mesmo dinamismo na sua vida pastoral. Bom, Padre Reinaldo, o senhor tem uma vida religiosa muito bonita, e antes da gente dar essa notícia que eu não considero boa, eu particularmente estou até abalado por dentro pela amizade que nós temos, e eu digo, viu gente, que o Padre Reinaldo não vai gostar do que eu vou falar não, mas esse é um dos santos que pisou patrocínio. O Padre Reinaldo não vai gostar disso, mas eu estou dizendo porque realmente eu o conheço, e a gente vai sentir muita falta do Padre Reinaldo aqui no patrocínio. Padre, como é que nasceu a vocação para a vida religiosa? O senhor é da Holanda, né? Sim, é um processo, né? Eu sempre sonhei ser missionário. Nós fomos ordenados com 16 jovens, que era uma turma muito especial, e todos nós estávamos dispostos a ir para qualquer país do mundo. Isso foi na Holanda? Na Holanda, impressionante. Quando era minha vez para pedir para onde você gostaria, que não era costume não, eu sempre sonhei em América Latina, e se fosse Brasil seria melhor. Agora já estou aqui 53 anos. Trabalhei 15 anos pelo Rio de Janeiro, 20 anos em São Paulo, o resto em Minas Gerais. E muito feliz. Com muita dificuldade, muitos problemas de saúde e outros desafios. Mas tudo bem. Bom, Padre Reinaldo, os jovens da época da Holanda, eles se inspiraram em alguém ou alguma coisa. Hein? Eu desde criança pelo Padre Damião. Desde que com 9, 10 anos, eu já inspirado para ele. Eu sei quem é Padre Damião, mas explique para as pessoas quem foi o Padre Damião. Bom, foi um padre jovem da Bélgica que desafiou e aceitou de trabalhar com os leprosos, que naquele tempo era lixo, jogado numa ilha, terrível, era um inferno, e ele aceitou ficar com eles e pegou os doentes e morreu doente, leproso. Quando ele pegou a doença, ele começou a falar diferente no sermão. Nós, leprosos, começou a se identificar com eles. Então, no fundo, foi uma opção evangélica. Eu estava preso, eu estava doente e você me visitou. Isso talvez me inspirou também a trabalhar com os presos na PAC. Não é? Bom, e muitas pessoas da sua família seguiram a vida religiosa, um padre e uma religiosa. Porque a nossa família era muito religiosa, era dentro da nossa casa, nós éramos com muita gente, não é? O meu irmão gêmeo, já contei isso, não é? Eu sou de gêmeo, morreu com 10 anos, tenho muito saudade dele. Meu irmão padre, que trabalhou 35 anos aqui no Brasil, Padre Josafá, trabalhou na Araguari, em Belo Horizonte, e com 65 anos ele resolveu ficar na Holanda. Eu, com 85, resolvi ficar no Brasil, mas me aposentar em Belo Horizonte. O Padre Josafá está na Holanda, então? Morreu, faleceu. Então quer dizer que restou o senhor e uma irmã que é filha. De qual congregação que ela é? É uma irmã da Holanda, de caridade, mas é da Holanda. E o senhor fez a opção pelos Sagrados Corações por quê? É um processo de descoberta. Aos poucos a gente vai viver o carisma. Foi um processo, mas foram momentos, toques que ajudaram. O Padre Damião foi um. Talvez um pouquinho meu irmão que já estava na congregação, embora que nós nunca trabalhamos juntos, tivemos muita amizade, mas a diferença de idade era grande, eram 11 anos. Mas foi um processo de assumir aos poucos essa vocação de ser sacerdote, mas também fortemente ser missionário. Bom, Padre Reinaldo, tem um aspecto interessante na vida religiosa do senhor, que foi na despedida, quando o senhor deixou a Holanda e veio para o Brasil. O seu pai foi até o porto despedir, né? O senhor entrou no navio. Quais foram as palavras ditas naquele momento? Minha mãe já tinha falecido, meu pai me levou no navio com a família toda, e meu pai falou para mim, meu filho, vamos despedir até lá no céu, aqui não se encontra mais.
Foi um momento muito forte, mas muito tranquilo também. Até que ele falou, nós vamos continuar em oração. Eu me senti muito mais filho do meu pai do que meus irmãos. Não é distância, é outra coisa. Porque ele é muito realista. Naquele tempo a gente podia voltar de 10 anos. E ele pensou, eu vou aguentar. E realmente aguentou 2 anos só. Ele morreu com 79 anos. Eu já alcancei ele com 84 anos. Então, depois de 2 anos ele morreu. Claro que não podia. O senhor não chegou nunca mais a ver? Nunca mais, foi realmente nunca mais vi. A sua mãe você chegou a ver, né? Ela morreu relativamente nova e eu tinha só 17 anos. Padre Reinaldo, quando o senhor veio para o Brasil, qual foi o primeiro lugar que o senhor desembarcou aqui no Brasil? Eu cheguei no Rio de Janeiro, muito entusiasmado, foi uma beleza. Foi um navio com muitos padres, era uma coisa fora do normal. Era um estilo missionário diferente que não existe mais desse jeito. Depois do Rio de Janeiro, o senhor percorreu que cidades do Brasil e da América Latina? Primeiramente foi em Goiás, foi pouco tempo, mas depois foram cidades grandes. Rio de Janeiro, Teresópolis, Rio de Janeiro, Zona Sul, nas favelas. Depois foi muito forte São Paulo, as comunidades de base, Pastor Parada, essas coisas todas. Depois Rio, Belo Horizonte, muito forte. E depois fiquei doente, fui operado de coração, de pulmão, mais tarde de coração. E depois que fui operado de pulmão em São Paulo, eu fui obrigado a sair de lá e me recuperar em Belo Horizonte. E daí, já vai para 14 anos atrás, que o superior me perguntou como está a saúde. Ele disse, excelente. Ele disse, olha, eu preciso de você em patrocínio de Padre Jair para meu cliente, está com câncer. E Padre Jair, dentro de 4 meses, padre muito bom, né, morreu de câncer. Agora eu estou aqui 14 anos, assumindo esta missão. Você conhece um pouquinho a vida da gente, não é? Muito bom. Mas agora chegou o momento que tem que acontecer. E antes da gente falar dessa opção, vai falar um pouquinho sobre a vida missionária em Patrocínio. Eu tive o prazer de servir, digamos assim, com o Padre Reinaldo, na qualidade de presidente da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E o interessante é que poucas pessoas sabem disso. Hoje eu sou uma pessoa muito ligada à vida religiosa. Evidentemente não deixei de ser um pecador, né? A conversão, eu, do meu ponto de vista católico cristão, ela é diária, né? Mas uma coisa interessante, né? A PAC, eu não frequentava a igreja. E foram os presos, não propriamente o Padre Reinaldo, o Padre Henrique, que trabalhavam comigo na PAC, mas foram os próprios presos que me levaram a ver a necessidade de procurar Deus, porque o tripé da PAC era Deus, trabalho e educação, né? E eu dava o trabalho, dava a educação dos presos, mas está faltando mais Deus na minha vida. Interessante que Jesus, quando caminhou com as pessoas mais humildes, né? Até o evangelho de hoje diz respeito disso, né? Que os primeiros que serão chamados, às vezes, né? Até aquela história, né? Que Jesus disse que tinha 2 filhos, pediu que 2 fossem no navio. O primeiro falou que ia na vinha e não foi. Isso Jesus falando para os doutores da lei, né, da época. Depois ele falou para um filho, e esse filho disse, olha, eu não vou para a vinha, mas acabou indo. E aí Jesus perguntou aos doutores da lei, qual fez a vontade do Pai? Foi justamente o filho que disse que não ia, mas foi. Ou seja, as prostitutas, os ladrões, os presos, as pessoas consideradas ruins, que acabam, né, no fim da vida, às vezes, servindo a Deus mais do que propriamente uma pessoa que está ligada ao meio religioso. Eu aprendi muito com os presos, sabe, Padre Reinaldo? E os presos me levaram para a vida religiosa. E eu aprendi muito com o senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa passagem aí pela PAC, e até fiz questão de dar esse testemunho de vida. Mas esse também é muito interessante também para você, que no fundo, independente da religião que nós temos, qual vai ser o critério quando Jesus vai nos julgar? Não é tantas vezes que foi a missa, nem as promessas que eu fiz, nem coisa, mas como que eu identifiquei a palavra de Jesus. Eu estava doente, irmão, eu estava com fome, estava com frio, estava na cadeia. Você foi lá. Então, vai ser de que jeito eu estou dando a minha vida para os outros. E Padre Damião foi um exemplo profundo, seguindo o caminho de Jesus. Então,
quando a gente trabalha nessas pastorais, nessas dimensões, no fundo é uma opção evangélica. É diferente, interessante, você sabe que na penitenciária, quando abriu lá, tinha mais de 1000 pessoas que trabalhavam. Quando eu fui lá, sabe o que o major falou para mim? Para que não, você que capelão aqui, só ele major, né? Nós estávamos trabalhando na PAC, 14 anos, totalmente voluntário. De graça, né? E nunca ia trabalhar com dinheiro. Ninguém faz isso. Então, a motivação da gente vai num outro estilo, muito mais profundo. Isso vale para mim como católico, mas também vale para qualquer religião evangélica, seja que for. Isso atingiu sua vida e foi bom. E para mim também. E essa experiência com os presos, qual foi o ponto assim, mais positivo que o senhor identifica na sua vida religiosa e na vida da comunidade? Interessante, eu li um artigo nesse dia na holandês de um aluno junior, que eles eram que acompanha espiritualmente também uma penitenciária de lá, e perguntaram numa entrevista. Ele falou: a única coisa é a minha presença. Escutar, sentir, captar o sofrimento, dar um sinal de esperança, dar aquele abraço, aquele gesto de apoio, ajudar ele a levantar a cabeça, porque você sabe, na cadeia da penitenciária eles acabam com a liberdade e a dignidade da pessoa. Nós ajudamos ele a olhar a cabeça, levanta, autoestimação, depois comece de novo. Não interessa tanto que você fez errado, interessa que você quer fazer daqui para frente. E é por isso que nós queremos ser uma mão estendida e que você descobre na presença de Deus a possibilidade de começar uma vida nova, independente da religião que você tem. Claro que nós vamos localizar a nossa religião católica, mas independente, pode ser outra religião, mas busca a presença de Deus. Sem isso, você não vai sair dessa. Padre Reinaldo, inclusive tem uma outra história interessante da vida do senhor. Coisa de 4 ou 5 anos atrás, no máximo, o senhor esteve na Holanda, e lá o senhor teve um problema seríssimo de coração, teve que fazer lá não sei quantas pontes, né? 7 anos atrás. 7 anos, já faz tempo. E o médico falou que o senhor não ia retornar para o Brasil. O senhor disse: não, eu vou retornar para o Brasil e está aí de volta, né? Não, foi interessante. Depois de 4 meses, 3 meses, falei: doutor, como está? Ele disse: está bom. Então, quando eu posso voltar no Brasil? Ele pegou o livrinho e falou: vamos marcar o próximo encontro daqui 3 meses. Parece que o chão desapareceu, sabe? Aí, depois de 6 meses, eu falei: doutor, e agora? Eu falei: tá bom, mas se eu posso estar com você, não volto mais no Brasil, não. O que você vai fazer lá com sua idade? Eu falei: doutor, não vou trabalhar muito não, mas eu gosto de ir lá. E foi isso. Agora, com 84 anos, fiz a mesma coisa. E qual a identidade do senhor hoje com o patrocínio? Olha, eu só quero agradecer por tanto apoio, o povo é maravilhoso, dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, nas comunidades, nas pastorais, onde me dediquei especialmente na PAC e na Pastoral de Saúde. 40 anos estou me dedicando à Pastoral de Saúde. Eu comecei já em Belo Horizonte, em 74, com a palavra para o Estado, saúde e paz. E aqui estou vivendo isso, então as pastorais, depois as comunidades, principalmente Serra Negra, onde me dediquei 80% da minha pastoral. Isso vai cortar totalmente, é uma das opções também, porque eu vou sair. E ano que vem vai ser outra paróquia, não é mais da gente, então não vou ter mais nenhuma atividade pastoral em Serra Negra, então aos poucos eu tenho que me retirar. Depois, também, que já falei isso, agradecer muito pelo patrocínio do povo em geral, principalmente 2 áreas. A Cativar, onde eu, 14 anos, podia fazer tudo isso, foi excelente, muitas amizades, com gente de todo tipo de amizade, né? Não se conhece largamente, né? Foi muito sadia, muito bonito, foi muito bom para a minha saúde de corpo e da alma, foi muito bom. E depois, o Hospital de Santa Casa. Estou muito agradecido agora, primeira vez estou aqui, de Med Center, mas Santa Casa, estou em casa. Médicos excelentes, muito carinhosos para mim, e o pessoal também. Então eu tenho muito de agradecer pelo patrocínio em sua totalidade. É bom, como bem explicando, não é um afastamento da vida religiosa, porque religioso sempre é religioso, mas uma aposentadoria pastoral. O senhor prossegue em patrocínio, vai para Belo Horizonte,
retorna para a Holanda? Qual vai ser o destino? Então, a minha, aí que está, então, talvez o povo não ache que eu sei disso, porque eu gosto do povo, eu gosto da gente, eu sei disso, mas minha saída não é tão violenta do que Padre Henrique van Burger. Henrique pulou de uma vez a Holanda e está na Holanda. Ele quis que eu ficasse lá, eu não quis ainda. Então eu estou fazendo uma passagem. Então agora eu vou realmente para Belo Horizonte. O futuro não me pertence, então pode acontecer, mas não sei, que daqui 2 ou 3 anos, se eu ainda tenho condição de viajar à Holanda, você viu, Padre Pio nem consegui mais. Eu cheguei a este ponto 6 meses atrás, pensei que ia acontecer a mesma coisa que o Padre Pio, nunca mais visitou a família e morreu aqui. Então pode ser que daqui 2 ou 3 anos ainda tenha condição de viajar à Holanda, que eu fique na Holanda, mas pode ser também que eu fique em Belo Horizonte. Isso não me pertence. Apenas uma pergunta, mais 2 perguntas, Padre Reinaldo. Padre Eustáquio, né, que eu também sou devoto, admirador do seu trabalho, até dar uma notícia para o senhor. Eu e o vereador Zé Roberto Santos sugerimos ao prefeito e vamos aprovar um projeto de lei, e acredito que outros vereadores vão assinar com a gente, né? Nós vamos, aí eu não estou falando como repórter, mas como vereador, o Jardim Sul, né, o residencial Jardim Sul, nós estamos propondo dar o nome de residencial Jardim Padre Eustáquio, né, em referência ou reverência a esse homem que tanto fez para o patrocínio. Até uma notícia aí para o senhor que é devoto para Padre Eustáquio também. Chegou a ter um contato com o Padre Eustáquio, Padre Reinaldo? Como que é a última aí? Teve algum contato em vida com o Padre Reinaldo? Eu não. Não, no Padre Eustáquio não. A irmã dele sim, não. Eu vinha mais tempo mais atrás, né? Mas eu tinha muito empenho, muita devoção para o Padre Eustáquio. Sempre trabalhei com o slogan saúde e paz, que eu achei muito importante. Todo mundo pensa que saúde é tudo, não é? É muito importante. Para tanta gente que tem saúde e não tem paz, não estão bem consigo mesmo, briga com todo mundo, nem está em paz com Deus, né? Não aceita as limitações. Então, mesmo tem aqui a busca é cura em todo canto. Gente, a cura é sempre provisória. Agora a paz vai muito mais além. E essa paz é um dom do Espírito Santo. Então essa paz a gente sempre pode pedir isso. E também essa paz interior, sem dúvida, é muito favorável para a saúde também, né? Bom, e eu noto interessante, apesar que o lema do senhor é saúde e paz, apesar que a saúde do senhor, né, anda um pouco frágil ultimamente, mas eu noto que a paz do senhor está sempre presente. O senhor transmite para a gente uma paz muito forte. E essa paz, Padre Reinaldo, o senhor só transmite ela, me desculpe a pergunta indiscreta, o senhor transmite ela apenas ou ela realmente está enraizada dentro do senhor? Essa paz que o Espírito Santo dá? Eu vou dizer uma coisa que é um dom, que você tem que também pedir a Deus. Tem as ondas da vida, você também passou, eu sei disso. Todo mundo tem. Mas eu comparo isso com as ondas do mar. As ondas do mar estão, é a nossa vida. Mas vai lá no fundo do mar, é um silêncio. É a paz. E esta paz é a presença de Deus. Lá no fundo da alma. E não é uma paz de silêncio morto, nativo, que sustenta não ser derrubada pelas ondas. Isso é muito forte. Já passei por isso, muito forte. Mas não derruba a gente. Balança no carreira. E assim a gente está vivendo. Agora uma pergunta, Padre Reinaldo. Qual o sonho que o senhor ainda não realizou, que pretende realizar em vida, na vida pessoal ou vida religiosa? Eu não tenho mais pretensão nenhuma. Pretensão nenhuma. Então eu desejo que cada vez mais Deus me dá um dom de paz interior. Eu li agora um livro muito bonito que é Freire sobre a ternura de Deus. E não é sentimentalismo, é uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, uma maturidade realmente uma liberdade interior para irradiar um pouquinho a presença de Deus. Agora do jeito que a gente pode, sem fazer muita coisa, e cada vez mais eu chego a um ponto que o mais importante da minha vida, mas também da vida de todo mundo, não é atividade, não é o que a gente faz. A gente é. Tem tanta gente, mesmo para ser ativismo danado e vazio interiormente. Então chega um ponto
que vai surgir muito mais o ser que foi muito forte vivido para Henrique Levy. Você sabe disso, né? Ele transmitiu uma coisa muito forte, não pelo aquele que fez, mas por aquele que foi. E que ele é, até hoje. Bom, Padre Reinaldo, eu só tenho a dizer que sempre fui e sempre será uma grande alegria conviver com o senhor. Eu não vou falar muita coisa, não, só sabe da nossa amizade, Sim. E o quanto eu sou sentimental, senão eu vou começar a chorar aqui. Não pega bem o homem. Não, para mim foi bom, eu nem chorei. Eu estava muito